Ó, agora foi, acho que foi com a minha prova. Agora foi aí, galera. Agora acho que foi. Eu acho que tava na internet coloquei na minha, alguém fala aí se foi aí. Acho que foi, né? Vamos ver, vamos esperar alguém me dar o ok. Travando, vamos ver se já parou de travar. Como é que vocês estão? Tá, agora foi então. Então, o homem já convidou nossa live aqui. Hoje, então, estamos então no nosso caminho, né? Para aí, ó. Olha aí. Então, já entrou o nosso amigo de hoje, nosso convidado. Primeiro falar algumas coisas aqui. Então, nós estamos... Uma boa noite a todos que estão aí nos vendo nesta quinta-feira de Corpus Christi. Hoje, então, a gente já passou pelo caminho na nossa live aqui, padre, a gente já passou pelo caminho de Pentecostes. A gente teve semana passada aí o Patrick, do Vicariato de Gravataí, conosco. E hoje, né, a gente convidou, então, esse senhor aqui, que mora aqui ainda perto de mim. Eu sou aqui da 71, ele é da 70 de Gravataí, das paradas. 72. 72. Então, não, 72 tu mora, eu moro na 71. Aqui eu sou um pouquinho pro lado. Então a gente convidou... Tu mora na 71 do meu paroquiano, então. É, mas me roubaram, né? Eu fui ali pro outro, né? Vamos resolver isso aí, então. Na verdade, não me convidaram, o teu lado aqui não me convidou, né? Alguém do outro lado me convidou, daí eu fui, né? Mas isso é um absurdo, vamos resolver essa injustiça histórica, então. Quem sabe, né? Vamos ver, daqui uns anos... Olha aqui, Magrão, tu vai voltar pra tua paróquia, Magrão. É bem assim que ele vai falar. Então, hoje nós convidamos então o padre Fabiano para nos falar um pouquinho sobre o Corpus Christi, né? Essa solenidade que a gente vive hoje, logo no esse dia depois do domingo da Santíssima Trindade, é uma das questões que o pessoal está muito perguntando e logo mais o padre vai nos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, agora eu deixo a palavra com o padre, então, que vai nos dar esse momento formativo de hoje, então. Bem, boa noite a todos. Saúdo de modo especial o pessoal da Diocese de Caxias do Sul. Esse grupo aí que nós estamos já uns 2, 3 anos já auxiliando, né? Tive o prazer de ser o diretor espiritual do primeiro CLJ1 do Vicariato da Diocese de Caxias e também o diretor espiritual do primeiro CLJ2 da Diocese de Caxias, juntamente com o padre Daniel, meu colega de tempo de seminário. Então, uma grande alegria. Saúdo também a todos da equipe de implantação que estão, né, participando aí dessa diocese de modo assim um pouco provisório. E eu quero saudar de modo especial a Fernanda Alvarenga, que eu vi que ela entrou, que ela já é da Diocese de Caxias, né? Eu sei que ela praticamente mora em Bento Gonçalves, né? Já disse pra ela que ela vai arrumar um italiano aí pra ela casar e vai virar plantadora de uva aí em Caxias do Sul. Ela tá sempre aí, né? Então é uma alegria, então. É uma brincadeirinha. Então, para mim é uma grande... sinto muito alegre de estar participando desse momento de formação, ainda mais nesse dia tão especial para a igreja, que é o dia da solenidade de Corpus Christi. Tá? Uma festa que é muito importante para a igreja, é uma das festas mais tradicionais e bonitas da igreja. Eu dizia na homilia hoje na missa aqui na paróquia, que às vezes olhando assim de fora, externamente, parece que o que nos diferencia das outras religiões cristãs é a questão de Maria ou das imagens, né? Se a gente fizer uma pesquisa assim na rua, assim, qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Evangélica? O pessoal vai dizer que a Igreja Católica tem Maria, é porque a Igreja Católica tem as imagens e tem os santos. Externamente, parece que essa é a principal diferença.
E eu dizia na missa hoje aqui que não é essa a principal diferença. A principal diferença é o que nós celebramos hoje. A solenidade do corpo e sangue de Cristo. Ou seja, a nossa fé de que o padre que travou. Quem travou fui eu. Daqui a pouco vai voltar, então. Vamos aguardar um momentinho. Travou o padre? Ah, então ele caiu. Vamos ver aqui se ele volta. Vamos ver se a gente acha ele aqui. Vamos ver se já está aqui. Ah, tá, né, Matheus? Voltei. Quem foi que travou aí na história? Eu continuei aqui. Tá bom, então. Eu dizia, então, que embora pareça que o que nos diferencia das outras igrejas é a presença das imagens e de Maria, na verdade, o que nos diferencia das outras religiões cristãs é a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Tá? Embora algumas outras igrejas cristãs tenham também uma celebração parecida com a nossa, a igreja luterana tem, a igreja anglicana tem, nós temos a fé de que o pão e o vinho consagrados durante a missa são transubstanciados em corpo e sangue de Jesus. Não é um símbolo, não é uma encenação, se torna corpo e sangue de Jesus. E assim que termina a missa, continua sendo o corpo e sangue de Jesus. E nós proclamamos isso em Corpus Christi, porque nós celebramos a missa e aquela hóstia grande consagrada na missa, nós colocamos no ostensório e saímos com ele nas ruas para proclamar que aquele pedaço de pão que antes de começar a missa era só um pedaço de pão, agora foi transubstanciado no corpo de Jesus, corpo e sangue de Jesus. Basicamente, essa é a nossa fé, é o que nos diferencia das outras igrejas cristãs e é o que nós celebramos hoje na procissão, na festa de Corpus Christi. E até, inclusive, os tapetes que fazemos é um sinal de respeito àquele que vai passar sobre os tapetes. O padre, não, Jesus. Jesus Eucarístico, tá? Então, uma breve introdução. Mas como que começou isso? Como que surgiu? Quem foi que inventou essa história de corpo e sangue de Jesus? Qual foi o Papa que inventou essa celebração? E aí eu vou dizer que quem inventou não foi um Papa. Foi o próprio Jesus que inventou o Corpus Christi. O próprio Jesus. Tá? Tudo começou no século XIII, na diocese de Liège, na Bélgica. Uma monja agostiniana chamada Juliana Cornilon, que foi canonizada, é Santa Juliana Cornilon. Ela teve visões de Jesus, e nessas visões Jesus pedia para ela que fosse estabelecida uma festa onde fosse proclamada publicamente essa fé na Eucaristia enquanto corpo e sangue dele. Ele pedia isso, olha, eu gostaria que na segunda quinta-feira, depois de Pentecostes, os católicos saiam em procissão na rua com o meu corpo, para proclamar a fé na transubstanciação. Tá? Essa monja, ela se confessou, então ela se orientou, se confessou com hoje o pároco, né, na época, o arcediago da Catedral de Liège, Tiago Pantaleon, cônego Tiago Pantaleon. Ela se confessou com ele e colocou para ele aquilo que ela via.
Esse Tiago Pantaleon, que era o confessor de Santa Juliana, que eu via ela em confissão, que orientava ela, ele, tempos mais tarde, foi nomeado bispo de Liege. Bispo de Liege. E como bispo de Liege, ele, para a diocese, ele estabeleceu a festa que Jesus tinha proposto. Então, na diocese de Liege, na Bélgica, começou a haver a celebração da missa na quinta-feira, segunda quinta depois de Pentecostes, e a procissão com o corpo de Jesus no ostensório. Tá? O ano aqui não vem ao caso, realmente o ano não me recordo, né? Eu sei o ano que foi depois, que foi estabelecida para o mundo inteiro. Então esse bispo de Liege, olha só as coisas de Deus. Esse bispo de Liege, ele ficou cardeal tempos mais tarde. Foi criado cardeal e foi eleito papa. Papa Urbano IV. E o Papa Urbano IV, no ano de 1264, estabeleceu para a igreja toda, para o mundo inteiro, a festa de Corpus Christi. Então veja só, ele era o padre confessor da santa que tinha as visões. Ele até falou com o bispo na época, mas, né? Talvez o bispo por prudência, né? Quando ele foi nomeado bispo, então ele estabeleceu para a diocese a festa. E ele foi eleito papa. E como papa, como sucessor de Pedro, que tem o poder das chaves, ele então estabeleceu para a igreja inteira a solenidade de Corpus Christi, no ano de 1264. Foi o ano que foi instituída a solenidade de Corpus Christi. E aí, como, né, chegou no Brasil, afinal de contas nós somos colonizados pelos europeus, né? Essa festa se espalhou para a Europa inteira, porque era uma festa estabelecida pelo Papa. Chegou aqui no Brasil, então hoje nós celebramos, né? É claro que nós aqui no Brasil, pelo fato de sermos, como fomos colonizados por Portugal, depois cada país, cada nação, cada povo foi colocando um pouco assim do seu jeito, né? Vamos lembrar assim que os europeus ali da região germânica, do norte da Europa, o que a gente diz que eles são um pouco mais frios, é que eles são um pouco mais racionais. Então, assim, até que a liturgia é um pouco mais sóbria, uma liturgia um pouco mais, a gente diz uma liturgia mais fria, mas eles celebravam ali a liturgia da missa e a procissão. Pois, né, ali na Península Ibérica, os espanhóis e os portugueses são um pouco mais afetivos, um pouco assim que a gente chama de um pouco mais dramáticos, no sentido assim, de que eles foram colocando assim um pouco mais, né de vigor latino assim na celebração. E aí chegou no Brasil também, daí entra também em contato com o jeito indígena, com o jeito africano, é um pouco essa enculturação, né? Os tapetes, né? Acho que os tapetes fazem mais sucesso aqui do que em outros lugares. Eu quando fazia um mestrado, nós tivemos aula com um professor que veio da Alemanha, e ele dizia que ele ficou impressionado, que uma vez ele visitou o Brasil durante Pentecostes, e ele ficou impressionado como é Pentecostes aqui. Ele disse, olha, na Alemanha, uma procissão de Pentecostes na Alemanha, olha, quando a gente reúne 500 pessoas, a gente dá, nossa, para nós é uma multidão incontável, né? Ele chega aqui, tem lugares que tinha 2, 3, 4 mil pessoas na procissão, aqueles tapetes, o pessoal fazendo tapete, ele diz que o pessoal faz uns tapetezinhos, assim, uma coisinha só para... Mas é o jeito deles, né? E não é questão que eles amam mais Jesus do que nós, né? Eles amam Jesus do jeito deles, né? Nós é que colocamos, aí tem, né? Essa questão toda do tapete, faz tapete, aquela coisa toda, o povo se reúne às 4 da manhã para fazer tapete, e bota roupa, e bota comida, e faz isso, e faz aquilo, e aí o CLJ já bota o seu símbolo, a pessoa já toca um violão. É o jeito um pouco latino-americano de ser, e é bonito, né? Então, essa é a questão mais histórica, né? De Corpus Christi. Então, lembrar assim, foi uma visão. Jesus, ele queria essa festa, ele apareceu para Santa Juliana, pediu a festa,
mas ele também, usando uma nomenclatura um pouco brasileira, Jesus mexeu os pauzinhos dele também, né? Ele apareceu para Santa Juliana, né? Mas ele também mexeu os pauzinhos dele, né? Aí fez o confessor dela ficar bispo, aí fez o cara ficar papa, né? Para a festa acontecer, né? Jesus também Jesus ele é muito malandro, né? Dizem que o brasileiro é malandro, mas Jesus é bem mais malandro que nós, né? Então essa é um pouco a história dessa solenidade de Corpus Christi. Padre, tem uma pergunta, tu já respondeu, eu já vi, mas eu gostaria que tu reforçasse, que foi uma pergunta que, quando a gente colocou, ela veio lá no Insta, e o pessoal perguntou agora também. Por que o Corpus Christi é na quinta-feira? Fica assim, um contexto melhor, pessoal. O pessoal, eu escutei o que tu falou, mas o pessoal ainda pergunta, por que é na quinta-feira? Memória da instituição da Eucaristia na quinta-feira santa, que foi quando Jesus, reunido com os apóstolos, fez a última ceia e instituiu a Eucaristia, na quinta-feira santa. Então, por isso que na quinta-feira se faz a solenidade de Corpus Christi. Essa ligação com a quinta-feira santa. Dia da instituição da Eucaristia. Uhum. E agora a gente traz, então, por que tu acha que essa representação da gente sair, padre, que nem tu falou, que o Corpus Christi a gente sair e mostrar para o povo, assim, qual a importância, né, de mostrar isso para a nossa comunidade, né? Por causa que eu já fiz na Santa Ana, a gente teve na Santa Ana uma procissão com os carros. Por que tu acha que é importante, então, esse momento a gente mostrar para a comunidade o corpo de Cristo? O Papa Francisco ele tem falado muito da igreja em saída. Na verdade, não é ele que tem falado. Isso aí já vem de Jesus e de anunciar. Jesus disse, e de anunciai. Isso é a igreja em saída, né? E aí, bom, o século XX foi o século onde os papas mais falaram em missão, né? E o Papa Francisco ele sintetizou nessa expressão igreja em saída. Então, nós temos que ser uma igreja em saída. A igreja em saída, e aí tem toda uma dimensão existe toda uma dimensão social nessa igreja em saída, a questão da caridade, do cuidado com os pobres, né, de ser uma voz na sociedade, nas questões políticas, econômicas, ambientais, né, de realmente buscar novos cristãos, né, mas também temos que ser uma igreja em saída mostrando a nossa fé, a nossa fé. O que nós acreditamos? Nós acreditamos, por exemplo, nós acreditamos que Maria é rainha do céu e da terra. Então, as paróquias marianas, que têm sua padroeira com Maria, fazem procissão com a imagem de Nossa Senhora, mas eu sei que daqui a pouco a Santa Ana, lá no dia de Nossa Senhora Aparecida, faz lá também uma missa especial com a imagem de Nossa Senhora, para dar bênção, né? Estamos mostrando a nossa fé, né, em Maria. Nós também acreditamos na intercessão dos santos. Então, Santa Ana faz lá em julho, faz a sua procissão com a imagem de Santa Ana, mostra publicamente, olha, nós acreditamos que essa mulher, Ana, que é a mãe de Maria, ela está no céu e intercede por nós. E assim, e por aí vai. Nós estamos... O que é isso? Não, é o CLJ, né? Santa Ana, tu falou em Santa Ana, agora é o momento bom de eu tirar, né? Tirar o casaco aqui. Nós também, Corpus Christi, nós proclamamos publicamente que nós acreditamos que Jesus está presente realmente no pão, né? Isso é muito importante. Porque assim, eu dizia também na missa hoje, essas nossas procissões que nós fazemos, elas causam estranhamento. Eu fico observando, assim, o pessoal olha assim de modo... O pessoal olha estranho, assim, até porque, até por causa da secularização, muita gente nem sabe o que está acontecendo, ainda mais nessa época de pandemia, assim. Eu vi, assim, que hoje a gente passando, assim, em algumas ruas... O pessoal olhava, eu vi que alguns olhavam assim surpresos, eu vi que meio que se davam conta, assim, mas hoje é Corpus Christi, né? E quando tu passa em lugares que tu sabe que é muito habitado por pessoas de outras igrejas, mais estranhamento ainda, e às vezes até um certo assim, né? Nós passamos numa rua ali,
no trajeto hoje, onde o diácono me disse, ó, essa rua aqui quase todo mundo é evangélico. E tinha vários assim na rua, na frente das casas. O pessoal olhava assim, meio estranho, assim, né? O que está acontecendo, né? E pode até ficar assim, mas isso nos causa, assim, pode causar uma vergonha, assim, mas eu acho que é justamente isso, né? É ter a coragem de dizer, olha, eu acredito aqui, ó, que essa imagem, claro, não é a imagem, mas aqui eu acredito nessa mulher que é a mãe de Jesus, ou, agora eu fiz uma propaganda de graça pro CNJ Nossa Senhora de Fátima, né? Que eu não tô com uma imagem só das graças aqui, né? A mão, mas tudo é a mesma Maria, né? A mesma, né? Ou seja, eu acredito que nesse pedaço de pão que está aqui nesse ostensório, aqui está Jesus. Jesus está aqui. É Jesus que está aqui. É isso. Essa é a importância dessa solenidade e dessa procissão também. Nós temos coragem de mostrar a nossa fé. Ter coragem de mostrar a nossa fé. Padre, me veio na cabeça agora, esse momento é um momento diferente, né? O tal da pandemia, e até a questão dessa live que a gente fez para estar mais próximo do jovem nesse momento de distanciamento. Eu queria saber como foi aí na tua paróquia a vivência de hoje, dessa solenidade. Como é que foi para ti essa missa de hoje, que foi um pouco diferente, né? Do que era para ser. Sim, devido à pandemia, nós temos uma série de normas e de distanciamento, e nós só podemos colocar, aqui na Nossa das Graças, 110 pessoas cada missa, né? 110. E não sei, claro, eu fiz mais horários de missa aqui, né? Então, eu fiz agora, sábado tem 2 horários de missa e domingo 4 horários de missa. Talvez esse seja um motivo que as missas não têm enchido. E também a gente sabe que o pessoal está se cuidando, o pessoal o idoso quase não tem vindo à missa. Então, a questão do cuidado e também da multiplicação dos horários, até agora a minha missa mais cheia deu 50 pessoas, né? Hoje, a missa tinha os 110. Enchemos a lotação, né? Então, a gente percebe como as pessoas estavam com sede da missa, estavam com vontade de participar, tanto é que tinha 110 pessoas, né? E tinha gente ligando e perguntando, gente depois me ligou sabendo se ia ter missa à tarde, até eu indiquei a Santana, que eu sabia que a Santana ia ter missa à tarde, disse, olha, aqui não vai ter, mas a Santana vai ter missa à tarde, você pode ir ali, né? Porque realmente o pessoal procurando muito, né? Então a gente vê que a festa de Corpus Christi ainda é uma festa muito importante para os católicos. Isso me deixou muito contente, de ver que as pessoas estavam procurando e queriam participar. Quando tu estava comentando agora, tu falou a palavra sede, né? Quando a gente tem essa sede de Jesus, né? Nesse momento, assim, de pandemia, a gente, né? Tipo, o dia que eu fui na missa ali, eu quase chorei quando eu estava na missa, né? Eu estava olhando ali quando o padre consagrou Jesus, eu fiquei muito emocionado, assim. E nesse momento, assim, fica difícil a gente ter um momento de adoração, um momento de, né, mais próximo de Jesus. Nós, aqui na Diocese, esse tempo a gente fez um encontro online, onde a gente fez uma adoração, né? E como tu acha que a gente consegue viver melhor uma adoração, sendo que a gente está em casa, a gente não está, né, numa capela, a gente não tem uma música, né, que bom, assim, quando eu gosto, pelo menos, quando tem uma música, alguém tocando, assim, que a gente sente Jesus, né? Como tu acha que a gente pode viver melhor uma adoração sem estar, assim, realmente presente com Jesus, né? Eu acho está sendo assim eu vejo que toda essa situação que estamos vivendo está sendo um momento muito importante. Primeiro, para reafirmar a fé, né? Reafirmar a fé. Abrindo um parênteses, mas muito a ver com isso, eu contei uma história hoje na missa, que praticamente foram 2, 3 meses sem missa, né? Eu vi muita gente assim, pois é, mas vai acabar a fé do povo, e o povo não vai mais ter fé, e depois, se ficar muito tempo fechado, a pessoa não vai mais vir à missa depois, não sei o que. Lá no Japão, no século XVI, século XVII,
a Igreja Católica foi expulsa do Japão. Né? E aí só pôde voltar no século XIX. Então foram 200 anos sem missa. E aí não tinha missa online, né? Era sem missa, porque era proibido. Se tivesse na época internet, ia ser proibido a missa pela internet, porque o imperador japonês expulsou os católicos do Japão. Quando os padres voltaram no século XIX, quando foi permitido que eles voltassem, quer dizer, não foi permitido, eles entraram escondidos, né? Eles encontraram uma comunidade, sim, uma comunidade de fiéis em todo o Japão. Esses católicos encontraram, eles adoravam o sanguíneo usado na última missa. Então, veja só, eles ficaram 200 anos sem missa. Teve uma geração, você imagina, teve aquela geração que tinha missa e ficou sem missa. Teve aí umas 2, 3 ou 4 gerações que nem conheceram missa. Não sabiam o que era missa. Tinham a fé católica dos seus pais. Então eles rezavam o terço, que aprenderam em casa. Sabiam a Bíblia e rezavam por santos. Mas não conheceram missa. Mas sabiam, olha, um dia os padres vão voltar e vai voltar a ter missa. E quando os padres voltaram, foram em peso para a missa. E adoravam o sanguíneo da última missa. Então, mantiveram a fé. Então, então imagina assim, nós com 3 meses, né? Então, esse momento foi um momento para reafirmar a fé, para purificar a fé. Por que purificar? Porque até então nós vivíamos um contexto ideal, assim, né? Você ia para a igreja, tinha lá o Santíssimo, as velas, violão, né? Tinha todo um ambiente, uma música de fundo, né? Alguém falando, você podia até daqui a pouco chegar e tocar no ostensório. Agora não. Nós tínhamos adoração online. Aqui eu fiz algumas vezes adoração online. Até tinha a missa, né? Tinha a música, mas eu não podia tocar. Em Jesus, eu tinha que olhar pela tela do celular, me ajoelhar na minha casa. Mas é Jesus. Eu não estou presente, não estou tendo ele presencialmente perto de mim, mas ele está ali. Na televisão, no celular, no computador. Então, eu acho assim, ó, nós tínhamos a possibilidade de adorar Jesus. Tínhamos. E acho que, mesmo que daqui a pouco a gente... não está tendo assim, momentos de adoração. Mas ainda está tendo pela televisão, alguns canais estão fazendo, algumas paróquias fazem e transmitem. Quando tiver, adore Jesus. No seu quarto, vá lá, coloque o celular encostado na cama e se ajoelhe e faça uma adoração. Né? É uma fé talvez não tão assim de sentimento, de ter aquela coisa assim de poder tocar, mas é a fé de, eu sei que ali está Jesus, do outro lado da tela está Jesus Eucarístico, está ao vivo, e eu vou adorar. Acho que essa é a importância, sim. Uhum. E quando a gente... eu me questiono assim, né? Quando a gente agora tá nesse momento, que nem eu falei, eu fui na missa, fiquei feliz, né, emocionado. Quando voltar, assim, né? Quando a gente conseguir estar todo mundo numa adoração. Às vezes, eu, por exemplo, eu demorei bastante para realmente entender, assim, o que era adoração, qual é o sentido daquilo. Gostaria que deixasse algumas dicas, assim, para a gente realmente poder viver bem uma adoração. Para a gente conseguir entender o que é aquilo que está acontecendo, assim. A questão, assim, as dicas que eu dou é tanto para quem participa quanto para alguém que prepara a adoração. Né? Tem 2 extremos. Vou partir falando dos extremos para chegar no ponto que eu quero chegar. Tem aqueles que acham que a adoração tem que ficar o tempo inteiro rezando ou o terço ou tocando. Né? O tempo inteiro. Ou o terço ou tocando e solando, e tocando e solando, e lê mensagem e reza o terço. Aí tem aqueles que acham que não tem que ficar ali as 1, 2, 3 horas em silêncio absoluto. Nenhum nem outro. Tá? Eu sou do ponto médio. Mas sim, nós temos que valorizar o silêncio. Valorizar o silêncio. Então nós temos que ficar em silêncio diante de Jesus Eucarístico. Porque ele é o nosso momento com ele, é o nosso momento. Né? Vou usar uma comparação. Os jovens vão entender. Você vai ali visitar sua namorada ou seu namorado. Vamos ficar na sala aí, você conseguiu ficar sozinho com o namorado e namorado, tá ali no momento assim, você tá um pouco
um pouco mais íntimo, assim, né? Aí tá a televisão ligada, né, sei lá, o Netflix ligado, bem alto, dando um filme, e aí você quer conversar e vocês tentam conversar, mas tá dando um filme na televisão. Ou mesmo o casal que já é casado. Não, né? Você tem um momento ali que vamos desligar a televisão, vamos conversar, vamos namorar, né? Vamos, né, pegar na mão, fazer uma declaração de amor, o silêncio, né? E às vezes nem ficar só conversando, mas ficar se olhando, né? Acho que quem namora sabe, às vezes, só ficar olhando já é tudo, né? Você tá ali olhando a pessoa que você ama, né? Não precisa nem falar, né? Quando os namorados já tem um tempo de namoro, só o olhar já sabe o que quer dizer. Mesma coisa nós com Jesus. Não precisa ter muito barulho ao redor. Ficar olhando Jesus. Ficar olhando. Falando com ele. Mas claro, se você está no momento com a namorada ou namorado e toca uma música romântica no rádio, também é bonito, né? Dá uma musiquinha romântica de fundo ali, né? E também dá um clima. Mesma coisa. Também pode tocar, toca um cantinho na missa, na adoração, dá uma mensagem. Então assim, ó, eu sempre oriento aqui na paróquia. Silêncio, um canto, silêncio, uma dezena do terço, silêncio, uma mensagem, silêncio. Ou seja, equilibra, né? Então acho que esse é para quem prepara e também para quem está adorando, né? Para quem está adorando. Muito bom, padre. Até para mim, né? Que eu também às vezes ficava nessa dúvida como viver bem uma adoração. Então, muito importante a gente saber também como viver nesse tempo, né, de distanciamento em relação à nossa própria casa, né? A gente tem também um ambiente, a gente está preparado, né? Acho que ficou bem claro que a gente tem que preparar, né, o que a gente... Deixa eu só dar uma coisa aqui. Preparar o que a gente vai viver, né? Então, acho que se o senhor quiser falar mais um pouco dessa semana de solenidade para nós, mais alguma coisa? Bom, nós já estamos encerrando, né, o nosso dia, né? Foi um momento, foi uma solenidade. Aliás, todas as solenidades esse ano até agora foram diferentes, né? Imagina, nós tivemos uma Páscoa online, né? Ninguém teve missa presencial na Páscoa. Foi terrível, até para nós padres, né? As outras missas, talvez até, eu sei que teve gente que optou por não participar para dar lugar para outros, né? Então também foi um gesto bonito. E eu dizia hoje na missa, eu graças a Deus, assim, ó, eu consegui, eu fiz um esforço e eu acho que eu consegui não ficar tão pessimista assim nesse tempo de pandemia, né? E eu sempre incentivo as pessoas a não verem só o lado ruim, né? Vamos tentar ver o lado bom, tem lado bom, vamos tentar ver o lado bom, né? E as pessoas falam em voltar à normalidade, voltar ao normal. Nós não podemos voltar ao normal. Nós não podemos voltar ao normal. Eu acho que nós temos que, quando tudo voltar ao normal, sem distanciamento, sem nada, nós temos que valorizar mais ainda a missa. Porque aqui o editor colocou um pouquinho antes que nós tínhamos a possibilidade, pelo menos aqui na nossa região metropolitana, aqui, né, Gravataí, nós tínhamos a possibilidade da missa diária praticamente, né? Missa diária, praticamente missa diária. Vou pegar aqui Gravataí, né? Praticamente todas as paróquias aqui da linha da Dorival tem 2 padres, né? Você pode escolher o padre que você quer ir na missa, né? Você pode escolher o padre que você vai se confessar, né? Né? É uma situação muito cômoda para nós. E agora nós vivemos um pouco a situação que alguns... Nós vivemos quase que é o meu celular aqui. Nós vemos um pouco aqui... vivemos um pouco aqui a realidade de alguns lugares do Brasil e do mundo, onde tem missa a cada um mês, a cada um ano, né? Então, quando retornarmos à vida normal, que nós valorizemos mais ainda a missa. Eu sei que nós já valorizávamos. Eu sei que quem está assistindo já valorizava. Mas que nós valorizemos mais a missa, né? Nós temos mais amor à Eucaristia, né?
que nós não escolhemos tanto, que nós não... Ah, é missa. É missa. Ah, mas não é... Ah, eu não gosto muito desse padre. É missa. Ah, mas eu não gosto muito desse grupo que está tocando. É missa. Ah, mas é o grupo é o grupo das vovós. A missa delas é tão ruim. É missa. É missa. Não importa. É o corpo de Cristo que vai ser oferecido. Então que nós, que ano que vem, que nós lotemos ainda mais as nossas igrejas de Corpus Christi, né? Se o padre sugerir que eu vá às 3 da manhã para montar tapete, que eu vá às 2 da manhã montar tapete. Se o padre sugerir que eu vire à noite montando tapete, que eu vire à noite montando tapete. É porque vai ter missa, vai ter procissão. Se o padre sugerir que eu vá caminhando do centro de Gravataí até a ponte de Cachoeirinha, com o Sandinho, aí eu vou caminhando até Porto Alegre, se for preciso. Porque vai ter procissão do corpo de Cristo. Ou seja, que nós, ano que vem, nós vivamos com muito mais intensidade. O Mateus falou ali, não te passa, né? O Mateus sabe que quando eu dou exemplo bem exagerado. Ou seja, o que eu quero falar é que nós, ano que vem, valorizemos mais ainda as solenidades e a liturgia e a Santa Missa. Veio uma pergunta aqui assim, ó. Posso fazer adoração quando estou no sacrário e com ele exposto? Ou só com ele exposto? Assim, a gente chama de adoração, digamos, tecnicamente falando, liturgicamente falando, a gente só chama adoração quando ele está exposto. Né? Quando ele está exposto. Daí eu tô vendo ele, eu tô adorando ele. Quando eu estou no sacrário, o sacrário está fechado, eu sei que Jesus está ali, mas está fechado. Aí se eu for adorar, digamos, eu vou estar adorando a caixa de madeira ou de metal, né? Aí quando eu estou no sacrário com ele fechado, aí é uma oração, é uma contemplação, assim, né? Tecnicamente falando, a adoração é quando ele está exposto, que eu estou vendo ele, né? Que eu estou vendo ele. Uhum. Mas claro, essa oração no sacrário ali, eu estou ali no meu momento de silêncio, tem todo o valor, e não é que é mais ou menos, mas para usar os termos corretos, a adoração é quando ele está exposto. Uhum. Hoje foi a missa para mim hoje foi muito bacana. Ele foi lá na Santa Ana e também, como o senhor falou lá, estava bem cheinho, estava faltando acho que poucos lugares. E eu acho que, eu não sei como está sendo, padre, agora o nosso assunto, assim, né, de solenidade, a gente já foi bastante, a gente falou bastante nele, assim. Agora, uma dúvida que eu tô, agora eu já posso tirar contigo, que eu não tenho um padre. Como é que deve ser os atos durante a missa, nesse tempo ainda que está tipo assim, não tá a missa tá completa, mas tem momento que isso, é mais ou menos isso. Como é que é nossa maneira de agir dentro da missa, padre? Que nem a questão, eu não sei se o senhor tem uma orientação sobre a questão quando a gente vai comungar, que até agora eu não vi nenhuma orientação. A gente tem que tirar a máscara, se o senhor puder falar um pouco sobre isso. Sim, a orientação é sempre seguir as normas municipais, né? As normas do governo, né? Então, e a gente percebe assim, até falando com os padres, que isso muda um pouco de município para município. Aliás, tem um conjunto de normas que é igual para o Brasil inteiro, né? Que é o uso de máscara, o álcool gel e o distanciamento. Tá? Aí tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, a quantidade de pessoas na igreja, né? Eu sei que em Gravataí é de acordo com o tamanho da igreja. Em Porto Alegre é 30 pessoas, independente, né? Não sei como é que está lá em Caxias, não sei como é que está em Osório, tá? Então a orientação é ir para a missa de máscara, entrar na igreja, procurar onde é que está o álcool gel, usar o álcool gel, não ficar o cumprimento, né? Com o cotovelo, sem abraço, sentar nos lugares marcados, mesmo os namorados, sentar nos lugares marcados, não ficar juntinho, né? Não dar a mão para rezar o Pai Nosso. Tira a máscara quando vai comungar. O bispo pede que a comunhão seja
nesse tempo, só na mão, né? O padre vai colocar a hóstia, né, na mão, porque não adianta. Tem o perigo, sim, né, de você vai colocar ali a hóstia na boca do fiel, tem o perigo, sim, de tocar na língua, não adianta, né? Por mais que a pessoa faça do jeito correto, sempre tem o risco. Então, alguns dizem que não, que é mais higiênico na boca. Não é mais higiênico na boca. E não importa, o bispo mandou, nós obedecemos, né? Temos que aprender a obedecer às autoridades, né? O bispo é a nossa autoridade, o bispo mandou. Nesse tempo agora, comunhão somente na mão. Então, o padre vai depositar a hóstia, o corpo de Cristo na mão. Aí você, claro, tira a máscara, né? Comunga, tá? Essas são as orientações, né? Seguir as normas das autoridades sanitárias, tá? E a comunhão tem que ser na frente do padre? Essa eu fiquei na dúvida hoje, que assim, tem aquele perigo de a gente tirar a máscara e de repente contaminar o padre. Assim, a orientação é que o padre use a máscara na hora que você tem a orientação, tem uma orientação que o padre não fale corpo de Cristo, né? O padre simplesmente entregue a comunhão. Como é que eu estou fazendo? Eu boto, quando eu vou dar comunhão, eu boto a máscara e digo o corpo de Cristo, né? E a pessoa diz amém, né? E daí tira a máscara e comunga, né? Alguns já estão me esperando sem máscara, daí nem falam nada, né? Tem esses cuidados todos, né? Tem todos esses cuidados, porque se o padre falar o corpo de Cristo muito perto, né? Pode ter perigo de contaminar, então... A orientação segue as normas da diocese e dos governos municipais, tá? Padre, uma coisa que tu falou também ali quando tava falando, era aquela questão assim, né, tu falou a questão do namorado, mas a questão da família sentado ali no banco, né? Eu acho que essa situação também é uma questão de exemplo, né? Que nem eu vi já famílias que querem chegar assim, tipo, como eu moro com, vamos supor, meu pai, eles querem sentar junto. Eu acho que isso até é uma questão de exemplo da própria pessoa de um distanciamento, né? Exatamente. É até exemplo, né? É um pouco de exemplo, né? Aí o pessoal questiona muito, né? Olha, como eu disse, vamos seguir as normas dos governos, da diocese, né? Pô, eu até aqui eu brinco assim, vocês estão há 30 anos dormindo juntos, não vão ficar uma hora separados, não vão se separar, vai acabar o casamento e nem vai acabar vocês estão namorando há não sei quantos anos, se beijando, vão ficar uma horinha separados, não vai acabar o namoro, né? Eu falo brincando assim, né? Mas, assim, ó, senta separado, depois da missa vocês vão para casa de mãozinha dada, e aí, tranquilo, né? Vamos, se dar um exemplo, dar um exemplo é melhor, assim, né? Enfim, até porque se bater uma... Mas eu tenho os exemplos assim aqui na paróquia, né? Aí entrou a fiscalização. Aí vem a fiscalização, aí tu vai ter que ficar puxando documento para provar que é casado. Mas pra quê, sabe? Todo um estresse, né? Senta separado que é melhor. Pronto, né? Então... Eu acho a outra coisa, aproveitando, Amaro, agora sim, não é momento para ficar, assim, às vezes... Agora é momento de união, sabe? União. Porque às vezes a gente diz assim, mas eu vi lá no artigo tal que já disseram que não é bem assim. Você olha, meu amigo, tudo bem. Só que a norma é essa. Quando a norma se adequar ao artigo que tu leu, eu vou te dar razão também. Mas eu vi que não sei quem falou que agora... Tá, mas no papel, na lei, ainda tá outra coisa. Então, vamos seguir a lei. Simples, né? Eu acho que não, agora não é o momento desse... né? Vamos agora se unir mais, vamos ficar um pouco mais tranquilos, né? E porque isso vai facilitar, né? Uhum. Agora uma questão que eu fico pensando assim, nesse tempo a gente não teve muita, agora já tem, né? Já tá mais tranquilo a questão de se confessar. Se a pessoa, tô dando um exemplo aqui, tá? Tipo assim, a pessoa ficou, não foi à missa ainda, né? De repente não conseguiu se organizar para ir. Nesse tempo todo não foi na missa e também não conseguiu se confessar. Quando vai na missa e não tem, que nem às vezes o padre, tu não chega antes ou não tem o padre para se confessar. Fazer a comunhão na missa, é certo, tá errado, a gente tem que se confessar. O Papa Francisco, quando estava no auge da pandemia, até na Itália, que estava muito pior do que aqui, o Papa ele emitiu ele
uma norma sobre isso, né? Ele abriu uma licença, uma norma, que vale para o mundo inteiro, né? Vale para o mundo inteiro, né? Ele lembrar que ele é o Papa, ele tem as chaves, né? Ele diz bem claramente, assim, olha, se você não consegue se confessar, porque você está num lugar que está em lockdown, que é muito pior do que nós vivemos, é fechamento total. Daqui a pouco seu padre é grupo de risco e está se cuidando um pouco mais, e aí também não está atendendo. E o padre, a orientação é que os padres também se cuidem, né? Tem que estar muito claro isso, né? Os padres também têm que se cuidar, né? Ah, mas o padre tem que viver o martírio. Não, martírio é uma coisa, né? Se jogar e não cuidar da saúde é outra, e já falta padre, né? Então, seu padre está se cuidando, realmente você não tem como ir, e você está em pecado, e até está em pecado mortal. Lembra o seguinte, ó, arrependimento, se você está arrependido, sinceramente, e fez o propósito de mudar de vida, você faça um ato de contrição, apresente a Deus o seu perdão, e quando puder, né, quando as coisas voltarem à normalidade, se confesse. Isso vale para a missa. Daqui a pouco, ó, nós abrimos a missa presencial, há cerca de 2 semanas. Bah, mas eu já estou há 4 meses sem me confessar, e eu estou em pecado mortal, mas eu quero ir para a missa e quero comungar, e o meu padre não está tendo confissão, e eu fui lá em várias paróquias. Eu oriento assim, ó, comungue, e quando puder você se confesse. Porque você não está se confessando porque não quer se confessar. Você não está se confessando porque não tem como se confessar. Porque é uma situação extraordinária. É uma situação de emergência. Né? Lembrar que Jesus ele não é um juiz matemático, tipo assim, olha só, comungou em pecado, vou te fulminar com a ira divina. Oh, Deus, ele sabe o que está acontecendo. Ele é misericordioso. Você está arrependido, fez propósito de mudança e fez ato de contrição, é claro que Jesus sabe que você está arrependido, que você quer voltar à graça. Só que você não está conseguindo se confessar. Então, vai, comungue e quando puder, se confesse. Uhum. Chegando então, faltam uns 10 minutinhos. Eu queria que tu deixasse então uma mensagem assim para esses jovens que estão vivendo esse momento assim de agora estar voltando às missas, mas ainda tem um perigo. Que o senhor deixasse uma mensagem assim para eles. Até tem o Edger aqui colocou uma fala que eu concordo plenamente com ele, né? Ele disse, eu acho que é uma forma exagerada, mas não importa o que eu acho, vou seguir as recomendações. Olha, essa é a posição perfeita. Nós temos a liberdade de pensamento, né? É uma democracia, então eu posso pensar que é um exagero, que não sei o quê, né? É livre pensamento. Mas as normas são essas. Vamos seguir as recomendações. Pronto. Né? Existem as instâncias legais onde eu posso expor a minha ideia e tentar mudar. Né? Às vezes o pessoal fica meio assim, não vou usar máscara porque eu li um artigo que a máscara não adianta de nada. Poxa, mas daí você está fazendo meio que uma birra, assim, né? Então, cumpra as normas, né? Enfim, tá? E a mensagem que eu deixo é essa, sabe? Eu acho que um momento para nós reafirmarmos a nossa fé, é o momento para nós rezarmos mais, né? Acho que é o momento de nós rezarmos mais, rezarmos muito, justamente para a nossa fé não esmorecer, rezar pela fé dos outros, para que a fé deles não esmoreça, rezar para que essa situação logo passe, que essa pandemia passe, que encontrem a vacina, que as pessoas parem de morrer, que os governos se entendam e que nós logo possamos voltar às igrejas sem restrições, sem limite de pessoas, sem máscara. Ou seja, rezar. Se nós temos fé, vamos rezar pedindo que Deus estenda a sua mão sobre nós. Né? E agir, rezar e agir. Como é que a gente age? Se cuidando. Cuidando, a higiene, cuidando, né? Se eu estou começando a apresentar algum sintoma, eu vou me cuidar, vou fazer um exame, vou ficar mais por casa. Se eu sei que, né, cuidar com os idosos, cuidar com os que têm
comorbidades, né? Ajudar as pessoas a se cuidarem também. Essa é a mensagem que eu deixo. Então agora no final tu falou de oração. Poderia então fechar então nossa live com uma oração? Claro, com certeza. Tá? Vamos pedir então, hoje eu pedi a intercessão de Santa Juliana Cornilon, ela que teve as visões que deram origem à solenidade de Corpus Christi, pedir que ela interceda por nós, que aumente em nós a nossa fé na Eucaristia, que nós amemos mais a Eucaristia, que nós saiamos isso tudo mais amantes da Eucaristia. E pedir também a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito obrigado pela sua presença. Agradecer demais, assim, né? Aceitou o convite direto, assim, né? Para uma ligação, uma pessoa que a gente gosta muito, né? Fez uma ligação, a gente convidou e você aceitou, então, dizer muito obrigado, senhor, então, por estar presente conosco hoje. Tá? Muito obrigado, padre. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar tendo contato novamente, pelo menos virtual, com a Diocese de Caxias do Sul, que, de certa forma, eu ajudei um pouquinho na implantação do CLJ nessa diocese. Sim. Então tá, padre, eu vou te tirar aqui porque eu tenho mais um recado para essa gente aqui, tá? Tá certo. Te cuida então, Tchau, padre. tchau. Tudo de bom. Deus abençoe. Então, galera, agora tá só o pessoal aqui, né? O padre, a gente fez essa formação com ele. A gente tem um pedido para vocês que estão aí ligadinho com a gente. A gente quer pedir para vocês ir lá no YouTube, escrever assim, ó, Diocese de Caxias do Sul. Eles estão fazendo uma campanha lá para eles conseguir adquirir, não sei se é a palavra certa, né? Para ter mais alguns seguidores lá na página, no canal da Diocese. Que eles querem conseguir um número X de inscritos que vai liberando coisas, sabe? Também, né? O YouTube, quanto mais inscritos, mais pessoas, então eles liberam algumas funções no YouTube. E eles querem chegar a um número. E a gente quer a ajuda de vocês, então se vocês puderem nos ajudar, então também dizer para vocês muito obrigado por todos que estiveram conosco aqui hoje. Você pode, depois vai estar salvo aí, se você quer mandar para um amigo, se quiser mandar uma formação, né? Tem uma baita formação aí, o padre trouxe, sanou várias dúvidas que a gente tinha, então você pode mandar, vai estar salvo ali no nosso GVT, se Deus quiser, eu vou conseguir salvar, não vai dar erro. Então, assim, ó, muito obrigado para todos que estiveram conosco hoje. Valeu, galera. Qualquer dúvida, a gente está aí online. Tem o Matheus aí, tem a Fernanda, tem eu, tem o pessoal, esse pessoal de Caxias aí é top também. O pessoal que tá. Vamos ver quem é que estava com a gente hoje. A Luísa, a tia lá de Caxias, a tia Maria Odete. Vamos ver o Juliano, a Thaís Moreira. Oi, Thaís. Vamos ver quem mais estava aqui. O tio Davi estava conosco. O Edter, que eu vi que o padre falou. Então é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem. E se cuidem.